Bom, graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da nossa aula que eu fiquei de mandar para os irmãos, principalmente aqueles irmãos que faltaram à última aula por algum motivo. Então, a gente continuando aqui, a gente falando sobre Atos e as cartas paulinas. Hoje, agora, nesse vídeo, a gente está se situando na terceira viagem missionária de Paulo. Falamos no último vídeo sobre a carta de 2 Coríntios, que foi escrita enquanto Paulo estava viajando pela Macedônia, essa região aqui, e vamos dar continuidade agora. Então, Paulo ele chega aqui em Corinto, e em Corinto ele fica 3 meses. Isso nós podemos ver em Atos 20, versículo 2 e 3. E ali em Corinto, ele escreve a carta aos Romanos, uma carta maravilhosa aos Romanos, uma carta que é a obra-prima de Paulo. É interessante que não foi Paulo que abriu a igreja que se situa na cidade de Roma, já estava lá quando ele visitou. Então, apesar disso, apesar dele não ter fundado a igreja, foi a maior carta de Paulo. Qual é o contexto dessa carta? Os judeus que estavam em Roma, eles foram expulsos pelo imperador Cláudio. E eles foram autorizados a voltar 5 anos depois. Então, os que eram judeus crentes voltaram para as suas igrejas, normal. Estavam lá, foram expulsos pelo imperador, voltaram. E quando encontraram a igreja, eles encontraram a igreja não muito judaica como era de costume. Eles, claro, o início do evangelho ainda tinha muitas dúvidas, ainda estava aquele costume muito do judaísmo nas igrejas. Então, quando os judeus eles voltam para suas igrejas 5 anos depois da expulsão pelo imperador Cláudio, eles viram que tinha alguma coisa errada aos olhos deles. E isso criou uma divisão. Então, Paulo escreve essa carta com o objetivo de unificar a igreja. E qual o principal argumento que Paulo usa para unificar a igreja? A pureza e simplicidade do evangelho. Essa é a obra-prima de Paulo, como eu falei. Lutero disse que Romanos é o pão da alma do crente. Romanos é a mais completa explicação do evangelho, abrangendo vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas como, então, na carta, Paulo lida com esse conflito entre judeus e gentios? Como ele lida com isso? Ele vai explicando as origens do mundo. E fala que o mundo inteiro, judeus e gentios, estão sob a condenação do pecado por causa de Adão. Então, o mundo inteiro ele está em pecado, as pessoas do mundo, por causa de Adão, herdam essa natureza pecaminosa de Adão. A humanidade está totalmente depravada. E Paulo ele diz que ninguém é digno da aprovação de Deus por causa disso. Ninguém possui méritos diante de um Deus justo. Só que há uma forma de ser aceito por Deus. Que forma é essa? É a necessidade de justiça imputada. Através de quem? Através da obra de Cristo. E Cristo fazendo a obra, a justificação para o homem. Então, a forma de ser aceito por Deus é através da obra redentora do Senhor Jesus. Só assim podemos ser justificados diante de Deus. A separação que havia entre o homem e Deus, Cristo uniu novamente através da cruz. E essa justiça recebemos por fé, sem qualquer esforço humano. Assim como Romanos fala no capítulo 5, versículo 12, que todos pecaram Adão, agora todos nós, para aqueles que têm a sua fé em Cristo, na obra redentora de Cristo, somos reconciliados com Deus. Então nós vemos aqui que são dois grupos. O primeiro grupo, que está em Adão, continua sob condenação. Mas quem recebeu por fé a obra redentora de Cristo passou da condenação para a salvação. Isso é o que nós chamamos de justificação.
tudo bem, tudo legal, agora somos justificados, temos a salvação em Cristo. E agora? Com a justiça imputada, se torna a justiça prática na vida de um justificado. Vou explicar melhor. Nós nos apropriamos da justiça e isso há efeitos dessa justiça. E os efeitos dessa justiça é uma vida reta e santa perante o Senhor. Então, aqui nós vemos aqui judeus e gentios com essa tensão, essa separação, crentes judeus e gentios separados na igreja por causa dessa questão de costumes religiosos. Então, como é que isso vai se acertar? Como é que Paulo acerta tudo isso? Através do Evangelho. E a base do Evangelho é a morte e ressurreição de Jesus, que Paulo vai explicando na carta. Então, primeiro nós vemos que o Evangelho ele revela a justiça de Deus. E a morte e ressurreição de Jesus nos traz justificação. Isso que a justiça de Deus revela, a justificação para o homem. O Evangelho também cria uma nova humanidade. O homem ele se torna uma nova criatura. Assim como o mundo herdou o pecado de Adão e é escravo do pecado, isso gera morte. Mas agora, através do segundo Adão, que é Cristo, podemos ter vida, pois Jesus agora é o nosso representante. Então, nós temos uma nova humanidade em Cristo. Romanos 10, 9 diz: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, o Evangelho também forma um único povo. Somos justificados, somos uma nova humanidade em Cristo, e isso tem que nos fazer unidos em Cristo. Não há mais judeu, não há mais grego, não há mais romano. Somos família de Deus, uma família do Senhor Jesus. E o Evangelho também unifica a igreja. Todo esse argumento, somos justificados, somos uma nova humanidade em Cristo, somos família de Deus. Isso é o suficiente para que possamos nos unir em amor. Nossos dons e talentos devem servir uns aos outros. Deve haver perdão e reconciliação e devemos respeitar as diferenças um do outro. Então, o Evangelho, através da justificação, de ser uma nova humanidade em Cristo, de sermos família de Deus, porque somos o povo do Senhor, somos unidos agora em amor por causa desse Evangelho maravilhoso. Então, assim, judeus e gentios são unidos através da cruz de Cristo, do Evangelho do Senhor. Então, continuando aqui a viagem missionária de Paulo, então em Corinto, quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia. Então, Paulo iria usar uma viagem mais rápida para voltar já para casa, ali indo para Jerusalém, mas ele conseguiu descobrir que os judeus estavam fazendo uma conspiração, queriam fazer uma armadilha contra ele. Então, ele volta pela Macedônia, no mesmo lugar aqui que ele veio. Aqui em amarelinho, ele voltando aqui pela Macedônia até chegar aqui em Troade. E aqui em Troade, Paulo fica uma semana aí, tem aquela famosa passagem que quando ele está pregando, o Eutico cai da janela naquele lugar. Mas o Senhor Jesus ressuscita através de Paulo ali. Então, isso está em Atos 20, capítulo 7, até o versículo 10. E aqui ele vai para algumas ilhas até chegar a Mileto. E em Mileto, que ficava bem perto aqui de Éfeso, lembrando que Paulo já estava mal visto em Éfeso, então ele vai para uma cidade próxima, ele manda chamar os anciãos de Éfeso para se despedir deles. Isso está em Atos 20,
capítulo 17 ao 38. Aí ele se despede e vai voltando aqui para até chegar a Cesareia. Ali em Cesareia, ele e sua comitiva ficaram na casa do evangelista Filipe, né, Paulo, Timóteo e Lucas. E um profeta chamado Ágabo tem uma visão em que Paulo é preso em Jerusalém. Isso está em Atos 20, capítulo 17 ao 38. Até aquela passagem que o profeta ele coloca as mãos amarradas ali com a roupa de Paulo, com o cinto de, de Paulo, né? Deixa eu voltar mais um pouquinho. E eles chegam em Jerusalém. Não apareceu aqui as palavras, mas deixa eu ler aqui para os irmãos. Em Jerusalém, judeus tentam matar Paulo, que é detido por autoridades romanas. Paulo é levado a Cesareia, onde fica mais de 2 anos preso. Após ser julgado, vai a Roma. Então, isso se encontra em Atos 21, do 17 ao 38. Então, alguns judeus tentam matar Paulo e, para que ele não fosse morto, autoridades romanas prendem ele. E ele é levado ali a Cesareia, de Jerusalém para Cesareia. E ele fica 2 anos preso. E ali, aqui, após passar por várias autoridades romanas e julgamentos, Paulo apela a César e é levado a Roma. É interessante que Paulo ele apela para César. Ele é acusado por alguns judeus de Éfeso. Os judeus de Éfeso perseguem ele. E foi acusado por profanar o templo, introduzindo os gentios ali. Então há uma confusão e o soldado romano prende ele para ele não ser linchado. E o comandante da fortaleza de Jerusalém envia Paulo para o governador da província da Judéia em Cesareia, para sua segurança, até porque ele era cidadão romano. Então lá ele fica preso por 2 anos. E Paulo passa por um processo criminal, fala com 2 procuradores, fala com o rei Agripa, e enfim, ele é levado a Roma. E aqui é a famosa viagem de Paulo a Roma. Ele, claro, está viajando, está preso, né? Então ele apelou a César. Então, como cidadão romano, ele tinha esse direito. Então, de Jerusalém a Cesareia, onde fica mais de 2 anos preso. Então, ele vai para Cesareia, fica 2 anos preso. E depois ele vai até e já está indo rumo a Roma. Aqui ele para em Mirra e no porto de Mirra trocam de navio. Aí chegam até a ilha de Creta. E em Creta, Paulo adverte os responsáveis do navio sobre os perigos da viagem, mas ninguém lhe dá ouvidos. Então Paulo ele fala, ó, tá perigoso essa viagem, vamos ficar, vamos esperar um pouco, mas ninguém dá ouvido a Paulo, prisioneiro, ninguém vai dar ouvido, e o pior acontece depois. Eles são atingidos por um tufão, um pé de vento, chamado Euroquilão, isso está em Atos 27, 14. E o navio fica à deriva, e assim o navio é arrastado e a tempestade continua por alguns dias. A esperança de todos começa a diminuir, mas Paulo os encoraja. Então todo mundo fica desesperado, pensando que vai morrer, mas Paulo ali, usado por Deus, ele encoraja todo mundo. E após 14 dias à deriva, o navio naufraga, mas todas as 276 pessoas a bordo sobrevivem. Chegam à ilha de Malta na manhã seguinte. Então o navio afunda e eles vão ali a nado, segurando qualquer coisa ali que estivesse no destroço do navio. E eles chegam na manhã seguinte na ilha de Malta, esperando outro navio romano irem buscá-los. E em Malta acontece aquele episódio da cobra, né, morder a mão de Paulo, mas ela não faz mal algum. Então Deus realiza muitas curas por meio de Paulo. Atos 28, 3 a 9. E após 3 meses, segue viagem. Chega o navio novo e eles vão seguir viagem para a Itália. E então, finalmente, Paulo chega a Roma.
E enquanto espera falar com o imperador, ele recebe permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Então fica um soldado da guarda pretoriana guardando Paulo ali na sua casa. E ali fica em prisão domiciliar por 2 anos. Isso está em Atos 28, 3-9, e assim termina Atos dos Apóstolos. E ali preso, provavelmente preso, porque Paulo passou por várias prisões, então provavelmente nessa prisão domiciliar ele escreve 4 cartas. E vamos olhar as 4 cartas agora. Primeiro ele escreve para Filemon. Então Paulo ele vai escrever de Roma, ele está em Roma, lembrando, e ele vai escrever para Filemon, que está aqui na cidade de Colossos. Então, Paulo vai mandar uma carta para ele. E Filemon era um cidadão da cidade de Colossos, e na casa dele se reunia uma igreja. Lembrando que as igrejas se reuniam em casas, não era templos igual nós temos hoje, mas nas casas que eles se reuniam ali, a comunidade se reunia na casa ali de alguém. E Filemon, assim como os vários cidadãos, que tinham condições ali da época, mais abastados, ele possuía escravos, servos. E um deles era Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon, era um servo de Filemon. Os dois tiveram um conflito sério. Tudo indica que Onésimo enganou Filemon de alguma forma. Ele fez alguma coisa contra Filemon e fugiu. E foi até Paulo pedir ajuda, de Colossos a Roma ali, mais ou menos 1.600 quilômetros, irmãos. E só que ele se converte e se torna assistente de Paulo. E Filemon, como cidadão romano, ele tinha todo o direito de punir Onésimo. Mas o que Paulo ele pede para ele? Paulo pede para que ele o receba como membro da família, porque diante da cruz todos somos iguais. E ele fala: receba como se você estivesse recebendo a mim mesmo. E se ele dever algo, eu pagarei esse algo. Então a carta tem esse teor. Perdoe Onésimo e o receba como um irmão. Ou seja, reconciliação e comunhão. E ele envia Tíquico para levar essa carta a Filemon para ir junto com Onésimo. E Tíquico acaba levando mais uma carta também de Paulo, que é a carta à igreja de Colossenses. Então ele manda para a mesma cidade, Filemon, que morava em Colossos, a carta para ele, em particular, e também para a igreja que ficava ali na cidade de Colossos. E de que se trata a carta aos Colossenses? Paulo ele não visitou a cidade nas 3 viagens. Foi um colaborador de Paulo chamado Epáfras que a iniciou. Também é bem curioso. Epáfras visitou Paulo na prisão. Ele deu boas notícias da igreja e falou das pressões sofridas pela igreja para tentar fazer se desviarem. O que acontece? A idolatria por parte dos gregos e a observância da lei por parte dos judaizantes. Então era pressão de 2 lados que essa igreja estava enfrentando, dos gregos com a idolatria e dos judaizantes com a questão da lei. Então Colossenses estava recebendo muitos ataques heréticos. Eles estavam sendo influenciados tanto pelo grupo dos gregos com filosofia religiosa, quanto pelos judaizantes pela observância da lei. Então, Colossenses tem esse tema maior da glória de Cristo. Então, a glória de Cristo é o maior argumento de Paulo para essa igreja. Então ele fala: a grandeza de Cristo se estende por toda a criação.
A grandeza de Cristo e a suprema importância de sua mensagem exige verdadeira dedicação a ele. Sua obra é eficaz para todo o universo, especialmente para a sua igreja. E a obra de Cristo é superior ao sistema religioso que tanto atraía os colossenses. É muito interessante. Então, nós vemos que, através da obra redentora de Cristo, a igreja é encorajada a ficar firme na fé. E a verdadeira sabedoria e vida espiritual vem de Cristo, não dos falsos ensinos, nem de legalismo judaico, nem da filosofia grega. A igreja é de Deus e está firmada na morte e ressurreição de Jesus. Então, bem interessante. E o senhorio de Cristo precisa ser manifesto em nossas vidas, em todas as nossas relações. Ou seja, a vida prática e relacionamento. Se tudo isso é realidade em nossa vida, se eu creio em tudo isso, devemos dedicar a nossa vida a Cristo, tanto na vida familiar, quanto no trabalho, relacionamento interpessoal. Se nós acreditamos na nossa fé em Cristo, isso tem que ser realidade na nossa vida. E agora Paulo também escreve aos Efésios, que é a outra carta da prisão. Enquanto Romanos é a glória do Evangelho, Colossenses a glória de Cristo, Efésios é a glória da igreja. Então podemos dividir a carta em duas partes. A visão celestial, do capítulo 1 ao 3, e a vocação da igreja, do capítulo 4 ao capítulo 6. Então, Paulo ele começa uma longa introdução descrevendo as bênçãos do Evangelho. Somos predestinados, tal. E a visão espiritual é aberta quando entendemos o propósito e a apropriação do Evangelho. Então, ele fala, e ele usa imagens da igreja e para exemplificar todo o argumento da carta. E ele usa 7 metáforas para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a criação de Deus, a igreja é um novo homem, é o santuário santo, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, a igreja é noiva de Cristo e soldado de Deus. Então, e a partir aqui da segunda carta, Paulo argumenta que por causa dessas bênçãos, como essas bênçãos vão influenciar nossa vida e relacionamentos. Então, se temos a visão celestial, agora nós sabemos a nossa vocação. Então, visão e vocação é assim que se divide aos Efésios. A vocação é consequência da visão. Ninguém que tenha clareza dessa visão pode andar de modo digno da vocação. A igreja é o corpo de Cristo, ela foi unida organicamente com ele, Cristo governa a igreja e se expressa através dela. A igreja pertence a Cristo e não é possível separá-los. Então, e Paulo também escreve a carta aos Filipenses, né, a quarta carta da prisão. Ele de Roma escreve aqui para a igreja que fica na cidade de Filipos, por isso que se chama Filipenses. Então, qual é o propósito de Filipenses, né? Vamos lá. Filipenses é uma cidade que Paulo foi na sua segunda viagem, lembrando disso. E ele deixa uma igreja lá. Essa sim ele funda. E quando foi preso, a igreja de Filipos enviou um membro que se chama Epafrodito para levar apoio financeiro a Paulo. Filipenses é uma carta que as aplicações são antes do tema central. O que acontece? Na pregação, primeiro eu ensino, depois eu faço as aplicações. Na carta de Filipenses é o contrário. Primeiro eu falo as aplicações, depois eu ensino. Né? Paulo faz isso diferente, por exemplo, a carta de Tiago. Ele fala da sabedoria do alto, tal, a sabedoria do alto, e ele ensina sobre a sabedoria do alto. E depois ele começa a fazer, ó, já que vocês agora sabem da sabedoria do alto, vocês apliquem, façam isso, façam isso, façam isso. Paulo aqui faz ao contrário. Então vamos ver os principais propósitos aqui. Primeiro, é agradecer a igreja por sua generosidade, encorajar a perseverança nos traços positivos e oferecer correção para as áreas nas quais a igreja se achava deficiente. Então, olha que interessante. Se a gente pudesse colocar um
tema na carta de Filipenses, esse tema seria a fidelidade de Deus. Tá? Fidelidade de Deus é o tema da carta aos Filipenses. Primeiro ele começa com uma introdução e relatório, saudações, ações de graça, agradecimento, e ele começa então os imperativos: cresça em amor, sejam sinceros uns com outros, e ele fala exortações sobre a unidade. Ele diz que espera da comunidade: não faça nada por ambição, tenham unidade, sejam humildes. Aí, como faremos isso, Paulo? Então, através dos exemplos. O próprio Cristo. Mas Cristo é um nível muito grande. Tudo bem, tem Timóteo. Olhe para Timóteo. Mas Timóteo está com você, Paulo, é teu servo. Então, olhem para o membro de vocês aí. Alguém que está com vocês, que é Epafrodito, que vocês mandaram para mim enquanto estou preso. E esses são os modelos de Paulo. Primeiro Cristo, e depois ele vai falando sobre Timóteo e Epafrodito. Tudo bem, como seremos fiéis como esses exemplos são? Como seremos fiéis ao Senhor? Agora Paulo vai dar a solução para eles seguirem esses exemplos. Que é o quê? A fonte da fidelidade. A fonte da fidelidade é o próprio Cristo. Tudo é Cristo. Então Paulo fala: vocês precisam ir para a fonte da fidelidade, que é a própria fidelidade de Deus. Então a gente vê isso, o argumento em capítulo 3, do 7 ao 21, e o versículo 9 é o centro, é o âmago da carta aos Filipenses. Por quê? Ele fala: eu abandonei minha fonte antiga, a fonte da fidelidade antiga, que era a lei, eu abandonei e abracei a nova fonte, que é a fidelidade de Deus. Então, todos esses modelos aqui beberam da fonte, que é Cristo. Timóteo bebeu da fonte, Epafrodito bebeu da fonte. E eu estou na fonte da fidelidade para seguir a fidelidade de Jesus, Timóteo e Epafrodito. Entenderam? Então, Paulo ele nos dá um exemplo maravilhoso de que devemos abandonar todas as nossas muletas para estarmos imersos na verdadeira fonte, que é a fonte da fidelidade de Deus, que é o próprio Cristo. E, enfim, ele dá as exortações finais e as ações de graça. É interessante aqui que ele vai dar exemplos de Evódia e Sinti que estavam faltando união para essas mulheres, para essas cooperadoras, e ele dá todo esse exemplo, o exemplo de submissão, de servidão do Senhor Jesus, a fonte da fidelidade. Então, ele dá a solução. Como os filipenses podem chegar à obediência e unidade? Através da fidelidade de Jesus. A fidelidade dele não é algo... não só faz algo por mim, mas através de mim. Não porque eu sou bom, mas porque eu estou na fonte. A fidelidade dele afeta a nossa fidelidade. Na verdade, toda a carta está ancorada nesse tema, a fidelidade de Deus. Então, toda a carta se ancora no tema da fidelidade, tá bom? Se amplia em tudo aqui. E após Paulo sair da prisão, aí já a Bíblia não diz como é que foi esse apelo a César e tudo, mas após isso, Paulo sai da prisão e ele escreve primeiro a Timóteo e também a carta de Tito, a Tito. E essa parte da vida de Paulo não está na Bíblia. Tudo parece que ele foi absolvido daquelas acusações e foi liberto. E agora ele encontra um problema nas igrejas da Ásia. Muitas vezes ele se infiltrando, foi pessoalmente resolver isso. E quando ele chega à época da sua partida, ele deixa Timóteo como representante em Éfeso, ajudando os presbíteros locais, ajudando a liderança. E a carta de 1 Timóteo é um vade-mecum para a tarefa de Timóteo. É como se fosse assim, é o manual de instruções para Timóteo. Então, depois que Timóteo chega em Éfeso, Paulo manda essa carta para ele para instruir nessa missão.
Então, e qual é o teor da carta de 1 Timóteo? Confrontar os falsos mestres de Éfeso e sanar os problemas causados por eles. E Tito, Paulo dá a missão de Tito ir à ilha de Creta e restaurar a ordem em um grupo de igrejas de lá. O povo de Creta não tinha uma boa fama. Uma das palavras grega para mentiroso era cretizo, ou seja, ser um cretense. E ele fala isso na passagem, nos versículos para Tito, na carta de Tito. Deus que não mente, ele fala muito de verdade, porque a igreja estava sob influência de líderes corruptos. Aqui, ó, essa ilha aqui pequena de Creta, que Tito estava. E Tito tem essa missão de pastorear uma igreja lá na ilha de Creta. E o principal ali objetivo de Paulo nessa carta é nomear novos líderes para as igrejas de Creta e confrontar os líderes corruptos. E há uma semelhança muito grande entre 1 Timóteo e Tito, que no tocante ao indicar homens ao ministério, né, aos presbíteros, que é a mesma coisa que pastores, né, que os diáconos aqui, no caso da liderança, tem que ser respeitável, de uma só palavra, irrepreensível, não cobiçoso, não dominado por bebida. E os presbíteros, Paulo fala para Tito, ó, que sejam temperantes, não sejam neófitos, novos na fé, né? Irrepreensível, apto para ensinar, sóbrio. Então, bem semelhante aqui essas qualificações da liderança. Porque uma igreja madura precisa ter líderes maduros. Então, o que acontece? No ano de 64, vai passando os anos, e em 64 um enorme incêndio destruiu grande parte da cidade de Roma. E Nero espalhou a fake news, o imperador Nero, de que eram os cristãos que tinham sido responsáveis. E Nero publica agora um edito dizendo que o cristianismo era uma religião ilegal. Agora sim começa a perseguição pelos imperadores romanos. Antes era só os judeus que perseguiam a igreja. Agora Roma entra com tudo através de seus imperadores para perseguir o cristianismo. E agora Paulo é preso novamente. Mas dessa vez não é numa prisão domiciliar. Dessa vez é numa masmorra. E agora ele está aguardando o julgamento e dessa vez ele tem certeza que não vai sobreviver. Paulo manteve Lucas por perto e manda Tíquico a Éfeso, levando a carta de 2 Timóteo dando instruções. Timóteo está lá em Éfeso e Paulo agora escreve a segunda carta para Timóteo, dando as últimas instruções para ele. Então essa é a última carta de Paulo, antes de Paulo morrer. E essa carta desafia Timóteo a aceitar o seu chamado, confrontar os falsos mestres que ainda estavam em Éfeso lá perturbando. E ele fala aqui, ó, o tempo da minha partida chegou, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É interessante que essa é uma das cartas mais pessoais de Paulo. É muito pessoal. O senhor que já está prestes a morrer. E Timóteo ainda está em missão em Éfeso e Paulo ele dá mais instruções para ele. E é interessante que um dos últimos pedidos que faz na carta é um casaco por frio, são livros para ler, pergaminhos e também Marcos, porque é útil no ministério. Lembra aquela treta que deu em Marcos, Barnabé, porque Marcos abandonou na primeira viagem, então ele agora já está reconciliado com Marcos e pelo visto, Marcos já estava no ministério com ele até antes dessa prisão. Isso é muito interessante. Então, assim, Paulo é chamado para. Paulo chama Timóteo para aceitar o seu chamado como bom soldado de Cristo, participe do sofrimento de Jesus. E Paulo ele está passando o bastão agora. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele passa o bastão para Timóteo. Estou te passando as sandálias do meu ministério, meu filho. Agora é com você. E assim nós terminamos as epístolas paulinas. E aqui é interessante as cartas de Paulo quando ele escreveu. Quando foi que ele escreveu?
Gálatas, ele escreve provavelmente após a primeira viagem missionária. A carta de 1ª e 2ª Tessalonicenses, durante a segunda viagem, para a gente se situar aqui, né? 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, durante a terceira viagem. Quando ele estava em prisão domiciliar em Roma, Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses. E quando ele é posto em liberdade novamente, escreve 1 Timóteo e Tito. E finalmente, preso novamente, agora no calabouço em Roma, ele escreve a segunda carta a seu filho na fé, Timóteo. E onde que ele escreve essas cartas? Em Roma, ele escreve Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses, 2 Timóteo. Na Macedônia, 2 Coríntios, 1 Timóteo e talvez Tito aqui, porque é um ponto de interrogação, é porque não tem tanta certeza. Aqui em Corinto, ele escreve 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Romanos. Em Éfeso, ele escreve 1 Coríntios e Gálatas, provavelmente aqui em Antioquia. E aqui é uma bibliografia sugerida para os irmãos, tá? Esses 3 livros aqui que vão ajudar muito a entender a vida e obra de Paulo e também sobre Atos dos Apóstolos. E, enfim, irmão, nós chegamos ao final aqui de Atos e Cartas Paulinas. No próximo vídeo eu vou falar sobre as cartas gerais para os irmãos, tá? E vou ver se eu faço ou no mesmo vídeo ou no vídeo separado sobre Apocalipse. Isso aí vai depender ali de quão extenso vai ficar o vídeo. Mas aí, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem falar comigo no meu privado, no grupo, até mesmo no YouTube mesmo. Enfim, como os irmãos desejarem. Espero que tenha esclarecido e também colocado mais conhecimento da palavra de Deus para os irmãos, tá bom? Espero ter contribuído com isso e até a próxima em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém.